Olá, hoje viemos apresentar aqui questões relacionadas à correlação e análise de regressão. A nossa equipe é formada por Ariston Fernandes, Eduardo do Nascimento, Edson Fontes, Ítalo Paula e Renan Souza. Vamos lá para o problema 1. Uma empresa quer saber se dar aumentos salariais realmente faz com que os funcionários produzam mais. Para isso, o setor de RH coletou dados de produtividade e os comparou com os salários dos funcionários nos últimos 12 meses. Existe uma correlação real entre salário e produtividade ou pode ser uma correlação espúria, ou seja, pode haver realmente uma correlação, só que está sendo afetada por vamos dizer, por um terceiro. Por exemplo, se a gente notar que num, na praia se vende mais picolés e tem mais ataques de tubarões. Se a gente fizer uma correlação, aqui dali vai dar uma correlação. Só que vai ser uma correlação espúria, porque o que está sendo o fator ali principal é a temperatura, por conta que as pessoas vão mais à praia, compram mais picolés e, consequentemente, há mais ataques de tubarões. Aqui no primeiro passo, houve a coleta de dados, onde o RH levantou os seguintes dados. Aqui tem os funcionários, o nome de cada um, o salário e a produção mensal. Aqui pelo gráfico, a gente já pode perceber que quanto maior o salário, maior está sendo a produção mensal de unidades de cada funcionário. Chegamos ao coeficiente de relação 0,97, o que indica uma forte correlação positiva entre o salário e a produtividade de cada funcionário. Ou seja, à primeira vista, parece que aumentar o salário melhora a produção dos funcionários. Olá, irei explicar agora o passo 3, investigação de correlação espúria. Antes de concluir que o salário causa aumento na produtividade, precisamos verificar se há um terceiro fator escondido influenciando ambas as variáveis. O RH decide investigar outros fatores e descobre que todos os funcionários que receberam aumento também passaram por treinamentos especializados. Isso significa que talvez não seja o aumento de salário em si que melhorou a produtividade, mas sim o treinamento. No passo 4, a solução. Para testar isso, o RH faz um novo experimento. Ponto 1. Ele dá um aumento de salarial sem oferecer treinamento para um grupo. Ponto 2. Oferece somente o treinamento sem aumento salarial para o outro grupo. E ponto 3. Ele compara a produtividade depois de um mês. Os resultados mostram que os funcionários que apenas receberam treinamento também tiveram aumento de produtividade, mesmo sem aumento de salário. Conclusão: a relação entre salário e produtividade era espúria, pois o verdadeiro fator influente era o treinamento. Na solução para a empresa, em vez de aumentar apenas o salário, a empresa decide investir em treinamentos, pois essa estratégia melhora a produtividade de forma mais eficaz. Continuando aqui a nossa apresentação, vamos trazer aqui o problema 2. Eu vou ler agora o problema para vocês. Uma imobiliária quer prever o preço de venda de apartamentos com base em diferentes características. Inicialmente, eles acreditam que o tamanho do imóvel é o único fator determinante. E daí surge a seguinte pergunta: será que apenas o tamanho influencia o preço ou há outras variáveis, como localização e número de quartos, que devem ser consideradas? A imobiliária coleta os seguintes dados de vendas recentes. Então, o apartamento A, que tem 50 metros quadrados, ele tem um quarto e é localizado no centro, ele tem um preço de 250 mil. Assim sucessivamente. O apartamento B, que tem 80 metros quadrados, 2 quartos, localizado no centro, tem o valor de 400 mil. E assim para C, D, E e F.
primeiro passo para resolver essa problemática é aplicar uma regressão linear simples, onde consiste somente em ter uma variável determinante e uma indeterminante. A imobiliária primeiro aplica a regressão linear simples, considerando apenas o tamanho como variável preditora. O modelo tem a seguinte forma: então o preço vai ser igual a A mais B vezes o tamanho por metro quadrado. O modelo de regressão linear simples apresentou um R ao quadrado de 0,837, o que significa que 83,7% da variação no preço pode ser explicada pelo tamanho do apartamento. Isso indica que o tamanho tem uma forte relação com o preço, mas talvez não explique tudo. Bom, dando continuidade aqui à nossa resolução desse problema, a gente vai para o passo 2, que agora a gente vai aplicar uma regressão linear múltipla, né? No caso, o Dudu explicou tendo uma regressão linear simples, né? No caso, contava apenas uma variável. Mas aqui a imobiliária percebeu que a localização e o número de quartos também pode influenciar o preço. Então eles aplicaram uma regressão linear múltipla, né, que vai incluir outras variáveis. No caso aqui vai considerar o tamanho, o número de quartos e o bairro, que a gente converteu aqui para a variável numérica para o centro igual a 1 e o subúrbio igual a 0, né? O modelo que nós temos agora é esse, que está aí abaixo. Preço igual a A mais B1 vezes tamanho, mais B2 vezes quartos, mais B3 vezes o bairro. Agora a gente vai calcular essa regressão e comparar com os resultados anteriores, né? Com essa regressão linear múltipla, o R ao quadrado aumentou para 0,988, indicando que 98,8% da variação no preço pode ser explicado pelas três variáveis, né? O tamanho, os quartos e o bairro. Com isso, a gente percebe, né, que se a gente considerar mais variáveis, pode melhorar a precisão desse modelo. Bom, né, com todos esses cálculos, a gente chega aqui a uma conclusão. Que conclusão é essa, né? Com a regressão linear simples, a gente percebe que ela é útil quando a gente quer testar a influência de apenas uma variável, né? No nosso caso, a gente tinha considerado apenas o tamanho. Com ela, isso já explicava que 83,7% da variação do preço tinha relação direta com o tamanho, né? Mas como a gente queria uma maior precisão, a gente usou a regressão linear múltipla, que no caso levou em conta mais fatores e aumentou ainda mais essa precisão, que ficou em torno de 98,8%. Ou seja, né, para a gente precificar um apartamento com mais precisão, é melhor a gente usar uma regressão múltipla, porque aí a gente vai considerar diversos fatores, portanto, a precisão vai ser mais alta. Então vou aqui apresentar agora o problema de número 3, e ele diz o seguinte: uma empresa de tecnologia lançou um novo smartphone e está acompanhando suas vendas mensais desde o lançamento. O time de marketing quer prever as vendas futuras para planejar estoques. Então vamos lá. O primeiro passo foi, eles fizeram essa coleta de dados, onde no primeiro mês eles venderam 500 unidades, no segundo venderam 1.500, no terceiro 4.000, até o sexto mês, que eles venderam 24.000 unidades. Aí a questão central é: a empresa ela quer saber se as vendas seguem um padrão linear ou não linear. Então vamos lá, o primeiro passo vai ser aplicar a regressão linear, onde a regressão linear vai assumir que as vendas aumentam em uma taxa constante ao longo do tempo. Ou seja, o gráfico seria uma linha reta crescente, ou seja, não teria uma variação no percentual de crescimento. No entanto, ao analisar os dados coletados, percebemos que as vendas crescem muito rápido nos primeiros meses e depois aceleram ainda mais. Isso sugere que o crescimento não pode ser linear, já que a gente teve uma variação nessa taxa de crescimento. Então a gente pode assumir que esse crescimento não é linear, já que se ele fosse linear a gente teria um padrão nesse crescimento, um padrão percentual nesse crescimento.
Bem, no passo 2 a gente vai testar uma regressão não linear, já que a gente assumiu que a regressão linear ela não se faz possível, né, devido à variação. Então, uma alternativa é usar um modelo exponencial, que segue essa equação que vocês estão vendo aqui abaixo, né? Isso significa que as vendas crescem de forma acelerada e o gráfico se parece com uma curva exponencial, né? Já naquela regressão, na questão linear, a gente teria como se fosse uma reta, como foi dito, já que ela se parecia mais com um gráfico de uma parábola, né? Teria uma certa acentuação. Esse tipo de modelo é comum em lançamentos de produtos tecnológicos, onde a demanda inicial cresce rapidamente devido ao marketing e o boca a boca. Bem, a conclusão. A regressão linear funciona bem quando o crescimento é constante ao longo do tempo e a regressão não linear, exponencial, quadrática, etc., é melhor quando os dados mostram um crescimento acelerado ou desacelerado. No nosso caso, a regressão não linear se ajusta melhor, pois as vendas aumentam de forma exponencial nos primeiros meses. Bem, essa foi nossa apresentação, espero que todos tenham gostado e obrigado a quem assistiu até aqui. Até mais.